que vai barganhar o quê? Barganha é troca. Barganha e bagagem não são sinônimos. Escambo, barganha. Troca de experiência. Você fica tentando falar isso, começa a falar bobagem. Claro que não. Não Fala tô assim, falando bobagem, ó, não. técnico O senhor, tem experiência. o senhor acabou de vomitar bobagem de cachorro e ninguém falou nada. Não tem bobagem, não. Gente, chega! Segura a onda. Chega! Sabe, o cara com muita... Chega! Tem rodagem, bagagem. entendeu? Bagagem. Bagagem Tem ou tudo barganha? isso. O que ele Os tem? dois, ambos. Chega, chega! Mas ele vai pagar o quê? Chega! Tá lá. Mas não era eu pra falar? Chega! Não vai falar mais. Chega! Chega! Cara, vocês estão extrapolando. Eu estou extrapolando, eu tava falando, e aí esse tom aqui do lado me corta, o outro veio, não sei o quê. Não adianta falar, não adianta falar. Então eu vou falar sozinho mesmo. Vai falar, ninguém vai ouvir. Nós vamos fazer o seguinte, 10 segundos de silêncio pra acalmar. Não, eu tô calmo. Um amiguinho dele. Tira isso aí daí, cara. É seu amigo. Não é amigo nenhum. Posso voltar a fazer o programa? Cara, isso aqui Felipe Facincani. Pois não. O Weber Roberto Lopes hoje entra pressionado? Não. Juiz experiente não entra pressionado, apesar da grosseria do presidente do Grêmio em relação ao árbitro do jogo. Mas são Pra duas mim foi uma coisas distintas, grosseria. hein? O Entrar pressionado, ele vai Roberto entrar. Lopes, Saber lidar com pressão, Weber outra Roberto Lopes disse que vai processar o presidente do Grêmio. Já é, claro. Aí, Era um provando aquilo tudo que houve, aí tá no Eu direito não, dele. Pra um cara mim foi uma tão grosseria. rodado como o Weber, tão experiente como o Weber, Roberto Lopes, ele não vai, ele pode entrar pressionado, ele vai entrar magoado, porque magoa a pessoa, claro receber que uma citação dessa, magoa. Ele vai entrar pressionado, sim, por ser no jogo Corinthians e Grêmio, podendo diminuir a margem de vantagem que tem o Corinthians. O Grêmio também entra pressionado para essa partida, mas eu não acredito que ele vai ser influenciado por isso. Ele tem experiência suficiente para não sofrer esse tipo de influência num jogo tão importante como esse pelo Campeonato Brasileiro. Senão ele também não seria escalado. Bota um cara tão experiente, tão rodado para apitar um jogo como esse, é porque a comissão de arbitragem tem, no mínimo, a expectativa que ele faça um bom trabalho. Achar que ele é um bom árbitro é uma coisa, né? Eu, por exemplo, não acho o Weber um bom árbitro. Eu gosto. Eu acho que ele tem critérios duvidosos em campo. Uma hora ele trata o jogo de uma forma, depois ele muda radicalmente de posição. Um jogo não é igual ao outro. Enfim, não. Ele dentro de campo ele faz o jogo correr de forma diferente. Em lance, às vezes ele dá um cartão para um, no outro, então, lance mais criterioso ele não dá. Eu acho um árbitro de posicionamentos questionáveis em campo, mas questionáveis não é de caráter, e sim de critérios. E sem Ele contar não é de também... caráter, é de critério. Você não entende nada que você fala. Não, eu acho que você tem que entender. Então você tem que rever um pouquinho a sua posição. Caráter é de Porque critério. caráter é... Fala o que você quer falar. Você acha o cara ruim, o cara bom. Não, caráter é uma pessoa que vá de má fé e isso ele não tem. Agora, o critério utilizado, uma hora ele acha uma falta para um, para outro diferente. Mas não existem isso dois gosto. lances iguais. Não tem. Por exemplo, o lance do Fagner no ano passado foi um absurdo, foi um escândalo que ele não deu o cartão. Houve um lance dele, eu faço em E eu acho que, só para encerrar, eu acho que a postura dele em campo, ele é extremamente instável emocionalmente em muitos momentos. Não acho. É um cara que vai brigar, ele vai pra cima, ele vai tudo com o jogador. Ele. Não acho, eu acho que pelo contrário, ele se faz perder o respeito com essa atitude. Não. Pra mim, eu não gosto. A minha opinião agora, gosto muito do Weber, acho que ele é um bom árbitro, se faz respeitar em campo, e esse é um jogo exatamente para esse perfil de árbitro. Exatamente. E ele não vai se deixar levar pelo que foi dito. Não vai se deixar. Conheço bem o Weber. Gosto muito do trabalho do Weber. Tem gente que detesta. O Tite não gosta dele, não. O Tite que falou? Não sei. Quem que falou do... Não, o presidente do Grêmio. Não. Teve um treinador que falou. Acho que foi o Tite mesmo, no livro dele. Ele fala do Weber. Eu não lembro. Ele fala do Weber, que ele também não gosta do Weber. Ele falou isso no livro dele. E que ele, você que sabe tudo e guarda todas essas Agora, coisas aí. O Grêmio hoje pode ficar a 6 pontos do Corinthians, hein? Se ganhar, ele fica 6 pontos. Se tivesse ganho esse jogo aí. Só para não fugir ainda o negócio do Weber, eu não gosto do perfil do Weber, eu acho que ele peita jogador. Muitas vezes ele acha que ele é mais artista do que o jogador. Perfeito, mano. Ele empina o peito e arrebita o bumbum, sabe? Ele faz aquela pose assim para querer encarar o jogador, ele provoca o jogador sim. Ele é mais artista desse jeito, o jogo não foi ainda. Eu não gosto do Weber Roberto Lopes como árbitro. Também não gosto. O Weber Roberto Lopes, salvo engano, foi ele que não apitou aquele pênalti naquela partida entre Sport e São Paulo. Foi ele mesmo. Jogando, mas na cara dele, senhor Mantini. Foi um dos lances mais absurdos desse campeonato ele é mau brasileiro. árbitro. Foi um lance no qual o jogador dá um pontapé no outro, dentro da área, na cara dele, e ele não marca o pênalti. Ele é um mau árbitro, eu não então, gosto. eu não gosto do Weber Roberto Lopes como árbitro. Eu acho fraco. Também acho. Eu acho que o melhor árbitro do futebol brasileiro hoje é o Daron.
Tinha que sair um elogio para alguém. Eu acho que tem que ser um árbitro. Não, é um bom árbitro. O Rafael Claus é um bom árbitro. A minha opinião, ele não vai se intimidar. Ele pode ter se sentido ofendido, machucado, magoado, e isso cabe ao cidadão, ele vai se sentir mesmo. Mas ele não vai se intimidar nesse jogo. Se você é o árbitro, E eu acho que os critérios... é uma questão apenas. Apita pro time da casa, tranquilo, você não faz nada. Apita com o que acontecer no jogo. O que acontecer, apita. E outra coisa, na minha visão, não existem dois lances iguais. Não existem dois lances iguais. O Simon falou isso pra você outro dia aqui. Falou, Pascoal, não tem lance igual. Não tem lance igual. Semelhantes. Igual não tem. Você falou pra ele, não, porque aconteceu um lance igual, não sei o que lá, ele virou pra você e falou o seguinte. Aí eu também entrei nessa, né? São lances semelhantes. Só pra lembrar, foi o Tite mesmo, e ele disse no livro dele o seguinte: eu gostaria muito que o Weber não apitasse mais. Foi isso, né? Então, exatamente. Então tem gente que nunca mais. Tem gente que não gosta. Eu gosto. Do meu time, né? Exatamente. Eu gosto. Respeito quem não gosta. Eu gosto. O Corinthians vem completo hoje, Pascoal? O Corinthians vai completo. Sem o Pablo, Pascoal. O Pablo não joga. O Pablo não tem condição de jogar, tá vetado pelo departamento. Então não é completo. O Paulo vai jogar o garoto lá na zaga, que tá jogando direitinho. Tá jogando muita bola. Pedro Henrique tá jogando direitinho. O Pablo não joga. Aliás, tem uma notícia aí que hoje é dia 18? 17. Não, hoje é dia 18. Hoje é o dia da reunião do empresário do Pablo com o Bordeaux. Para o Bordeaux passar as orientações para o empresário. Amanhã tem Pablo's Day. Amanhã tem. Saber de tudo. Mas ele assistiu no Netflix. É o seguinte, o Mas vamos Corinthians poder tem dizer até que o ele não final. vai ficar no Corinthians? O Corinthians tem o mês de novembro para pagar os 3 milhões de euros ao Bordeaux. O Corinthians até o final do mês de novembro para pagar. Pablo na padaria. Legal, lá no Tatuapé. Outro só para terminar. O Corinthians tem... O Romero vai voltar a ser titular pelo lado do campo. O Carille disse que tem uma... O Carille foi ontem na entrevista coletiva, o Carille foi muito... O Gabriel tá de volta, né? Gabriel, também, esse aí... Duas partidas que ele pegou Duas partidas porque ele fez aquele gesto obsceno para a torcida e foi punido. Então ele vai voltar ao time do Corinthians nessa partida. O Carille não definiu o time, né? Não, ele disse o seguinte, se ele tivesse que mudar, ele teria que fazer algumas alterações. Por exemplo, ele acha que a torcida está reclamando que o Jadson e o Rodriguinho não estão jogando bem. Mas ele acha que a bola não está chegando no Jadson e no Rodriguinho com qualidade. E para isso, a gente tem que lembrar o seguinte, o Corinthians joga com... Não estou entendendo mais nada. Vou explicar para você. Eles é que tem que fazer que a bola chegava com qualidade. Eles têm... Os caras têm que fazer a bola chegar com qualidade, são dois. A bola, sim. O Corinthians trabalha em triangulação. Vou explicar. Eu explico. Não, o Corinthians trabalha... não estou entendendo direito. O senhor me complicou tudo aí. Não, eu vou explicar. Foi o treinador do Corinthians quem disse e não fui eu. Não. O Corinthians, a bola não sai com qualidade. Exatamente porque nos 2 últimos jogos o Corinthians viu uma alteração no médio volante. O homem da cabeça de área. Não era mais o Gabriel. Não era o Gabriel. Sim. E o Maicon não acertou bons passes, que é uma característica do Maicon, fazer bons passes para o Rodriguinho e para o Jadson. Outra coisa, os 2 laterais do Corinthians não estão jogando bem. Então, se ele tivesse que mudar, ele teria que fazer várias alterações no time do Corinthians. Só que o Corinthians não tem um lateral direito que jogue tanto quanto o Fagner, e o lateral esquerdo reserva do Corinthians, convenhamos, ele não dá para jogar no time do Corinthians. Não dá, né? Não dá para jogar no time do Corinthians. Pascoal, deixa eu falar um negócio pra você. Não dá, né? Rodriguinho e Jadson não pode sair do time em hipótese alguma. Não, zero. Ainda mais a essa altura do campeonato. Arana, né? Não estão vivendo um bom momento? Ok, mas não pode... Ó, se tem jogador que não pode sair do time, são esses dois. Os dois estão pendurados, hein? Então, mas não pode dizer que a bola não chega com qualidade pro Rodriguinho e pro Jadson é a mesma coisa dizer que a bola não chega com qualidade pro Lucas Lima. É a mesma coisa. Se ele disse isso, falou bobagem. Na minha opinião. Eu tô aqui analisando o que o Pascoal está nos trazendo aqui de quem disse foi o treinador do Corinthians. Exatamente. Se ele falou isso, falou bobagem. Porque ele joga na segunda linha. É um 4-1-4-1. Ele joga ali, compactado. Como é que a bola não chega em qualidade para ele? Quem é que não entrega essa bola com qualidade para ele? Mas é o que eu estou dizendo, os laterais não estão jogando bem e o Maicon não está dando bons passes como teve no início da temporada. Não, 4-2-3-1, tá certo? 4-2-3-1. O Corinthians tem um formatinho diferente agora. E os 2 volantes, como teve alteração, a volta do Gabriel agora, pode ser que melhore, porque o Gabriel é um cara que dá mais sustentação. Essa é a escalação do Corinthians. Então ele culpa os laterais e os volantes pela má fase do Rodriguinho e do Jadson, é isso? Não, ele não culpou. Ele disse que a bola não está chegando com a qualidade. Mas então a culpa de quem que é? Da minha avó? Se sai desses tá caras. De fora? Se sai desses caras. Se a bola sai para chegar no Rodriguinho e no Jadson, ela tem que passar pelos laterais e pelos 2 volantes? Isso. Então, se o Rodriguinho e o Jadson estão mal, segundo o Carille, isso é silogismo. Mano, você... Deduz-se o quê?
Silogismo, isso. Silogismo. Deduz o quê? Que esses 4 personagens estão mal e estão prejudicando o futebol do Rodriguinho e do Jadson. Ô, mano, você entraria com o Cleison ou com o Romero? Eu colocaria o Marquinhos Gabriel, pra falar a verdade, viu? Quem? Marquinhos Gabriel. Mas depois de tudo que você falou ontem... Não, pelo contrário. O Marquinhos Gabriel, diferente do que vem... Depois de tudo que você falou dele ontem... Não falei dele, não, cara. O Marquinhos Gabriel, ele jogou mal a última partida, mas o Marquinhos Gabriel, ele tem entrado e tem mudado o estilo de jogo do Corinthians. Que ele foi embora e largou você. Não, pode deixar. O Marquinhos Gabriel, ele não é mau jogador. Ele jogou mal, é verdade. Ontem, o que ele falou do Marquinhos Gabriel? É água também, a tua? Igual a minha? Marquinhos Gabriel contra o Bahia. A tua você Bahia. traz de casa deve ser diferente, então deve ter alguma coisa. Não, aí. pelo contrário. Eu vejo futebol, só não analiso o resultado. Opa! Ele amassou você Gabriel, agora. Pode ser, eu tô aprendendo com ele. Não precisa aprender comigo. Eu tenho humildade. Não, pelo contrário. Eu vi o jogo. Quando o Bahia, o Marquinhos Gabriel, pra variar, volto a falar, eu não vou me resumir somente pela partida contra o Bahia. O Marquinhos Gabriel, assim como o Cleison também, ambos têm entrado no segundo tempo e têm mudado o estilo de jogo do Corinthians, porque o Rodriguinho e o Jadson, eles não estão jogando a mesma bola que eles jogaram no primeiro turno. Assim como o futebol do Arana caiu, assim como o Fagner também caiu, mas como você só pode fazer 3 substituições, ele acaba mudando o meio-campo, porque o meio-campo do Corinthians tem estado bem abaixo do Contra o Bahia, começar o jogo. Contra o Bahia, o Marquinhos Gabriel entrou no segundo turno. Marquinhos Gabriel, ele não jogou bem, repito. Resultado. Não tem problema, eu repito. 2-0. Não tem Segundo problema gol nenhum. saiu dos pés dele. O Marquinhos Gabriel contra o Bahia, ele jogou mal, assim como todo o time do Corinthians também. Mas o Marquinhos Gabriel, repito, com o Cleison, quando tem entrado no segundo tempo do Corinthians, ambos têm jogado bem. O Romero, eu sou um defensor do Romero no time do Corinthians. Se você me falar que hoje- 5 partidas, 5. Não, 3. 3. 3 partidas no ano, não estou falando brasileiro, no ano, fala assim, gente do céu, Marquinhos Gabriel. Já basta analisar o que ele tem rendido quando ele entra. Eu não o Marquinhos vejo nada. Gabriel, ele tem jogado bem, Ben. Ele tem Eu jogado não vejo bem. nada. O Marquinhos Gabriel, dentro das limitações dele, você não pode esperar dele o que o Messi faz, Ben. Não dá. Não tô esperando Tá bem nada do abaixo. Messi, Mas na principal característica, eu não colocaria o Cleison acho pra ele um jogar. atleta improdutivo. Facincani, calma. Eu não colocaria o Cleison pra jogar desde o princípio, porque o Cleison ele funciona muito bem quando ele... O Cleison mete gol toda Aí vez eu que entra. concordo com você. O Cleison é aquela... É o seguinte, o É, Cleison... Por que não o Cleison e sim o Marquinhos Só Gabriel? eu vou explicar pra você. Um mete gol e o outro não faz nada. Presta Aí o atenção. outro que não faz nada merece essa chance. Simpático. Simpático. Agora. Quem acha, Vem com história de quem acha simpático, que não. agora o Facincani, destruiu o mano tipo Transformers? Não, eu espero. Nada disso. Você Se não... começar com essa algazarra, se começar com essa algazarra, vou começar a gritar em cima dos outros também, ninguém vai entender nada. Eu espero pra poder falar, mas é verdade. Você é o cara que mais critica quando as pessoas falam uma em cima das outras. Eu tô esperando ele terminar. Pera só um minuto. Não, não Pera! não. Só gosto de pontuar em cima. Facincani, o Marquinhos Gabriel tá jogando bem? Não. Ótimo, tá falado, você não precisa voltar mais a esse assunto. Tá, chega, acabou. Não. Eu não preciso de Fala, comentarista de comentário. O senhor Você fica no seu... falou, Quando o senhor for chamado, tá você dado. fala. Senhor, Não mano. preciso da sua opinião. Marquinhos Gabriel Fica tá na jogando sua. bem? Médio. Médio quando ele quer falar não. Mas tá melhor que o Romero. Melhor que o Romero? Tá melhor que o Não Romero. sei, eu acho que não. Eu não trocaria o Romero pelo... Quando vai trocar o Romero é pelo Cleison. Eu não trocaria. Flavinho, Eu não Marquinhos trocaria. Gabriel tá jogando bem? Desses 3, eu acho que é o terceiro da fila. O Pascoalzito. Não consigo. Eu não vi 3 jogos bons dele. Vi um jogo bom dele na temporada. Um jogo eu posso dizer. O Marquinhos Gabriel, inclusive, na ordem tá de me entrada vaiando na por quê? partida, ele é o primeiro a entrar. O Cleison sempre entra depois do Marquinhos Gabriel. E aí quem resolve é o Cleison. Só para explicar Não, por mas quê. Marquinhos Gabriel contribui. Porque eu acho, de novo. porque eu acho que o Cleison se dá amassou bem entrando aos 30 minutos do segundo tempo. O Cleison é um jogador de Nos velocidade. 15 do segundo já tá bom, Pascoal. Não, velocidade. Pega os caras cansados. Ele, quando entra nos 30, ele vai jogar 15 minutos, ele Só entender bem um pouco. fisicamente Só um contra pouquinho, laterais e contra meias, contra volantes, contra zagueiros, que já estão na fase descendente, porque já se ultrapassou os 30 minutos do segundo tempo. Aí ele se sobressai, porque ele é mais rápido e está mais vigoroso dentro de campo, mais inteiro dentro de campo. Por esse motivo, eu não mudaria a estratégia. Eu acho que é uma estratégia que deu certo e pode voltar a dar certo, porque ele se vale dos 15 minutos Mas sabe que finais. ele poderia primeiros colocar 20 também, minutos Pascoal? Então vamos lá, o Pedrinho. Ó, Carilho, atenção, Carilho. Você não tem explorado muito essa molecada da base, tanto o Carlinhos também, quando o João não puder Pedro jogar, Henrique joga. quanto... Não, mas o Pedrinho, Pascoal, porque o Pedro Henrique já é um zagueiro que ele tá mais constante, ele tá entre os titulares já tem algum tempo. Assim como o Léo também, o Léo Santos. Léo Mas- machucou, né? Sim, mas é um cara que também ele vem compondo o elenco tititular já há algum tempo. Que eu acho Agora bom o jogador. Carlinhos, o Carlinhos é um cara que ele não tem tido oportunidades quando o João não pode jogar, assim como o Pedrinho também. O Pedrinho já voltou da cirurgia que ele fez, era uma cirurgia de hérnia, não Você era uma tem contra o cirurgia Cleison?
Calma, Flavinho. Você tem tudo contra o Cleison. Deixa eu terminar primeiro. O Cleison essa... mete gol, o Cleison resolve no segundo tempo, o Cleison faz a função do Romero também, porque a característica básica, o princípio básico do Romero é velocidade. Pedrinho, e você quer pôr um moleque Pedrinho, que estava aí outro dia Pedrinho, pra você é um cara que sabe jogar bola. Parado. É um cara que aí voltou de cirurgia, já foi operado então, aí. Então, o cara recém-operado. Foi uma cirurgia na região do pubis, Pascoal. Então, querendo ou não, é um cara que o Carille poderia aproveitar melhor. Carille, dá uma olhada com mais carinho nessa molecada da base. Põe o Carlinhos em campo, põe o Pedrinho em campo. Ó, o Silvio César. Diga. Você que era De novo, o cantor. De novo ele? O cantor. Ele fala aqui, Benja, o Jadson é o melhor armador do Corinthians, está em uma fase, mas deixá-lo correndo atrás de lateral mata. Johnny Soares. Mas ele fez isso no primeiro turno e correspondeu. Johnny Soares, Romero não faz gol há 4 meses. Jadson fez seu último gol no dia 12 de julho. Rodriguinho não faz gol há 2 meses. A culpa é de quem? Do Cleison, segundo o Mano. Não, a minha não. Os jogadores, eles atravessam um momento como qualquer jogador pode atravessar também. Mas o time do Corinthians... O Laércio Lucas pergunta aqui, o Pascoal, quais os desfalques do Grêmio para hoje? Precisa saber se o Luan vai jogar, que o Luan pode começar o jogo ou não. Essa é uma pena. Ele ficou no banco de reservas na última partida e não entrou, né, contra o Curitiba. Agora precisa saber se ele vai jogar meio tempo ou não, porque esse é o jogo que vai preparar o time do Grêmio para a Libertadores. Porque no jogo de domingo contra o Palmeiras, muito possivelmente o Grêmio vai botar um time reserva, né? Então pode jogar o Arroio ou é uma outra discussão, se joga o Cebolinha ou se joga o Fernandinho. Mas Quem é Cebolinha? Quem é Cebolinha? O Cebolinha é o Everton. O Everton. Ou o Fernandinho. Então, mas o Fernandinho ganha, porque ele é o artilheiro do Grêmio. O Renato tem tudo que quer na mão. Tem. Só, Agora, só o Luan que é dúvida. O Luan é a dúvida. O Jeromel já se recuperou, o Barrios se recuperou de lesão. São jogadores, o Jailson como primeiro volante, o Arthur como segundo volante. Ramiro, Luan e Fernandinho nessa linha de 3, com o Barrios um pouco mais adiantado. Quem tem mais time, Flavinho? O Grêmio ou o Corinthians? Quem tem um time melhor? O Grêmio. Eu acho o time do Grêmio melhor. A defesa do Grêmio a gente vê que é muito boa, é muito sólida. Por isso você veio de azul? Não sou eu que escolho a roupa. Por que você tá... Olha... Não, o Grêmio, deixa o Flavinho falar. Eu acho o Grêmio um time melhor, acho o Grêmio joga um futebol que me convence mais, me agrada mais. E nesse momento eu acho que o Corinthians tem jogado muito mal. Convence tanto. Mas em termos de defesa, o Corinthians ele tem uma defesa menos vazada que a do Grêmio. Eu sei disso. Convence tanto que está 9 pontos atrás do Corinthians. Eu sei que vocês vão sempre me confrontar com os números. Claro. Aí só que aí isso você te pega... deixa sem argumento. Não deixa. Cala a boca, Facicante. Aí você elimina os jogos que o Grêmio jogou, um time misto que abriu mão do campeonato. Azar dele. Eu te entendo, garotinho. Te entendo muito bem. Te entendo quando você some. Te entendo quando você foge. Azar dele. Eu acho o Grêmio melhor, enfim, para resumir. Só que eu não acho favorito no jogo de hoje. O Corinthians joga em casa e hoje, para mim, é a decisão do campeonato. O empate ferra o Grêmio, Flavinho? Hoje é a decisão do campeonato. Se o Grêmio ganhar o jogo, se o Grêmio ficar 6 pontos só atrás do Corinthians, aí acho que teremos um restinho de campeonato, apesar de o Grêmio estar na Libertadores. Se o Grêmio não vencer o jogo porque domingo hoje, já vai botar o time reserva contra o Palmeiras na arena. Do Grêmio. É porque é aquela coisa, com quem o Corinthians joga no fim de semana? O Corinthians ele vai pegar agora, Pascoal, o Botafogo no Rio, depois a Ponte Preta e depois a Palmeiras. A Ponte Preta não é problema. Não, a Ponte Preta não. Se você tiver, quando o Corinthians tem algum problema, se você botar Botafogo e Ponte Preta são 2 jogos fora. A Ponte Preta tem problema com o Palmeiras e para pro jogar Santos. contra a Ponte, com a camisa do Corinthians, perde. A Ponte tem medo do Corinthians. A Ponte é responsável pela maior desgraça do futebol. O empate hoje pro Corinthians. Acho que acaba o campeonato. É excelente. Claro, por isso que eu falo. Porque aí o Grêmio desiste de vez, entendeu? Por isso que eu falo que não tem que ter aquele desespero todo. Não tem que entrar. Aí, mano, tá te engolindo agora. Olha, não tem que entrar. É o jogo da vida hoje. É o jogo mais importante do ano. Hoje vale decisão. Sim, vale sim. Hoje vale. Vocês estão com medinho, mas não sim. vale. Basta o Corinthians jogar com inteligência e jogar como tem jogado. Exatamente. Ou empate. Se jogar como tem jogado, perde. Ou empate. Não, tem jogado normalmente. Não tem que mudar o estilo de jogo. O empate pro Corinthians hoje é excelente. Depende das circunstâncias da partida. O Mano não concorda com você. Ele já disse que o Corinthians tem que sair, dar o bote e ganhar o jogo. Agora, você vai fazendo contagem regressiva. A cada rodada que passa e a distância não muda tanto,
é vantagem pro Corinthians, gente. Pois não tem que sair pro jogo, que nem louco. Não pode. Não, mas eu não falei pra sair, não falei pra sair pro jogo como louco. Não tem que ter esse negócio de... O que eu disse é que o Corinthians tem que encarar essa partida como uma decisão de campeonato. Tem que encarar. Deixa o Grêmio jogar. Não encarar assim. Não, mas não é encarar a partida com decisão que você precisa partir pra cima dos É uma caras como decisão louco. que ele joga pelo empate. É isso. Deixa o Grêmio jogar. Se vira, a responsabilidade é sua. Pacincani, não dá pro Corinthians aí tirar a responsabilidade desse jogo e tratar esse jogo contra o Grêmio como se fosse um jogo contra o Curitiba, por exemplo. Não, mas aí com o Curitiba quem tem que propor é o Corinthians, entendeu? Não, mas independente disso, Pacincani, o Corinthians ele joga em casa e ele não pode deixar o adversário gostar do jogo. Não, o Corinthians vai propor. Tem que nunca propor jogo. Tem que propor. E quando propôs, perdeu. O Corinthians ele começou a tropeçar em determinados jogos justamente pelo fato de começar a deixar demais a bola no pé do adversário. Quando você... Não, ao contrário. Não, senhor, ao contrário. Ao contrário, gente. Peraí, deixa eu terminar. O Corinthians, em determinados momentos ali no primeiro turno, ele dava a bola para o adversário e sabia o que fazer com a bola quando ele estava com a posse de bola. Pela velocidade da transição. Agora, Sormani, o Corinthians, ele quando tem a posse de bola, ele não sabe o que fazer. Então ele tem mais a bola do que tinha no primeiro turno. Mas quando você deixa a bola com o adversário, a chance de você tomar um gol é muito grande. Então não tô porque entendendo. o Corinthians ele não está conseguindo que é pra marcar fazer? como ele O que marcou você no tá primeiro contando? turno. Eu não entendi. Volto a falar, o Corinthians ele tem que agir como ele agiu no primeiro turno. Adiantar sua marcação, forçar o erro do adversário, sair em velocidade, tem que fazer o que fez no primeiro turno. Hoje o Corinthians não faz mais. Hoje o Corinthians mudou o seu perfil. O Corinthians não mantém a linha que teve no primeiro turno. Mano, isso é estatístico. No primeiro turno, o Corinthians teve menos posse de bola do que a maioria esmagadora do seu adversário. Foi por isso que eu perguntei. 86% o que o Corinthians deve fazer hoje? aproveitamento. Propor o jogo ou não? Você disse, tem que propor. Como ele fez no primeiro turno, não é verdade. No primeiro turno, você não entendeu. ele não. Então, Sormani, eu não entendi. Peraí, eu vou reposicionar então. O propor o jogo não quer dizer que você esteja somente com a bola no pé. O propor o jogo é o Corinthians sair. Não, mas peraí. O Corinthians sair da sua defesa, encurralar o adversário para forçar uma saída de bola com erro. Isso daí você retoma a bola. O Corinthians ele não tem feito isso. O Corinthians, antigamente, no primeiro turno, também é, Sormani. Quando você retrai demais, no seu ataque, você joga com a bola e sem a bola, gente. Você joga com a bola e sem a bola. Isso aí chama-se esquema tático. O Corinthians hoje, ele começa a marcar o adversário na sua intermediária defensiva. Você já deixa, por exemplo, na hora de começar a sua marcação, ô Pascoal... Você dá 3/4 do campo, compacta o seu time, rouba a bola e sai em velocidade. Geralmente, quando começa a marcação, já está um cara de qualidade no meio de campo dos caras. Joga no contra-ataque. O Corinthians não tem conseguido fazer a transição de maneira correta. Nós estamos 10 minutos falando de tática, não tem nada mais chato que isso. Simples dizer isso. Quantos gols o Jô fez no segundo turno? Acho que nenhum, né? Dois. Quantos gols fez no primeiro turno? Hoje o Jô ele tá atrás do Henrique Dourado, que tem 14. Ele fez 9, um gol, né? É o restante. Ele fez um gol, né? O outro foi com a mão. Ele fez 10 no primeiro turno. 11 no primeiro turno. Ele fez 11. Porque o Corinthians não propõe o jogo. Porque o Corinthians continua a compactar. 3 no segundo turno? Então, o Corinthians... 2. Um com a mão. Chapecoense, Vasco e Curitiba. Acabei de Um com a mão. Não, fez 11 no primeiro. Perfeito. Chapecoense, Vasco e Curitiba. É o seguinte... O Corinthians volta até a sua intermediária, dá 3/4 de campo para o adversário. O que o Corinthians faz? Pega a bola e tem transição rápida para frente com qualidade. Essa transição está sendo reclamada pelo treinador. Não está tendo qualidade. E aí o Jô não consegue desempenhar o mesmo futebol, porque a bola não chega nas mesmas condições. E o time hoje é muito espaçado, Pascoal. Não, agora aí você quer pôr o Marquinhos Gabriel que corre e não cria nada. Ponto. E aí você põe outro menino que corre, que é agudo, que faz gol. Então deixa eu te falar, Pacincani, você é um cara que entende esquema tático. Quando você joga com essa linha de 4 ou com essa linha de 3 à frente dos dois volantes... 4-2-3-1. Você usa esses dois pontas aqui como caras de velocidade, mas é verdade. Chega, é um cara que pode auxiliar tanto no ataque quanto na parte defensiva. Deixa eu falar. Gente, vocês estão há 10 minutos falando de tática. E eu vou dizer um negócio pra você, não tem nada mais chato no futebol do que falar de tática. Você acha, Pascoal? Futebol, a tática faz parte dele. Mas você quiser falar de ponto cruz aqui. Eu prefiro. Olha, o Pitbull lá tava mais legal. Ó, os alas, deixa eu perguntar pro Flavinho. Pergunta pro Flavinho se ele entendeu alguma coisa. Pergunta. Quer ver, Flavinho, como é que joga sem bola? Cara, entender, pois é. Desculpa, não vou nem fazer pergunta. Entender, eu entendo. Só que eu acho realmente chato. Não pode, gente. Começa a discutir se o cara vai jogar, se não vai, se vai pra cá, você se quer vai que pra lá. discute o quê? Se compacta, se não compacta. Se você quiser, o livro se você quiser que você tem discutir aí, as minhas o achado que tatuagens... você tem, a gente vai discutir o quê? Essas coisas? Se você quiser discutir as minhas seu tatuagens, brinco, assuntos a interessantes... sua barba que tá mal feita, o cabelo que tá errado. Você tá errado, você tá tudo errado, Flavinho. Sempre você tá errado. Vamos ver, gente, ó, você que tá em casa, desculpa, 10 minutos de tática. Não, estamos discutindo se você tá em casa vendo, 2/3 do campo, eu prefiro quando você põe o óculos, lá, você fica mais legal. Meu Deus do céu, deu até dor de cabeça. Ou você traz o óculos ou não traz. Fica quieto! Não adianta, não tem jeito. Porra, cara, para de falar. Quando eu digo que ele cansa Pitbull, vocês acham que não? Ele cansa um surdo.
Caraca, velho, você. Por isso que ele não pega ninguém. Olha aqui. Vamos ver os próximos 5 jogos do Corinthians. Deus do céu, minha cabeça explode. Sabe Aqui, ó, que eu queria que a gente Corinthians e Grêmio. Vamos lá, tem 5 jogos, vamos lá. Corinthians e Grêmio hoje, ô Flavinho, quem ganha? Também tá falando em cima Não, eu só queria que a gente pudesse recuperar Não, a gente lembra quando a gente fez os próximos 5 jogos? Não, vai ter dos outros também. Corinthians e Grêmio. Tá precisando de uma caneta. Produção, dá uma caneta pra mim aí. Tem caneta nessa sua Vai, Corinthians e Grêmio. Corinthians e Grêmio. Sério mesmo, sério mesmo. É um mod. Eu acho que o Grêmio vai ganhar esse jogo. Peraí. Vai estar antes. Grêmio ganha. Não, tá uma pilha, mano. Tá uma pilha. Troca a caneta, Grêmio ganha. Não perde minha caneta. Flavinho, vai, 3. O Fábio Sormani. Aqui. Botafogo e Corinthians. Botafogo. Não, vamos fazer Tudo diferente no pra ser Flavinho, mais justo. tudo no Flavinho, Grêmio e Corinthians. Vamos lá, Grêmio. Botafogo e Corinthians. Empate. Ponte e Corinthians. Corinthians. Corinthians e Palmeiras. Corinthians. Atlético Paranaense e Corinthians. Atlético. Deu 7 pontos. O Flavinho. Tá. Pra 65 o Corinthians. O Facicano e Corinthians e Grêmio. Ele pularia para 65. Corinthians e Grêmio. Corinthians. Botafogo e Corinthians. Empate. Ponte e Corinthians. Corinthians. Corinthians e Palmeiras. Palmeiras. Atlético Paranaense e Corinthians. Atlético. 7 pontos também, 65. Meu menino, Corinthians e Grêmio. Corinthians. Botafogo e Corinthians. Empate. Ponte e Corinthians. Corinthians. Corinthians e Palmeiras. Empate. Atlético Paranaense e Corinthians. Corinthians. 3, 4, 7, 8, 11 pontos o Corinthians. O está com 58? Falta 69. Aí falta 4. O Facicano e Corinthians e Grêmio. Desculpa, o Pascoal, Corinthians e Grêmio. Empate. Botafogo e Corinthians. Empate. Ponte e Corinthians. Corinthians. Corinthians e Palmeiras. Empate. Atlético Paranaense e Corinthians. Corinthians. 3, 4, 4, 7, 6, não. 9. 6 com 3, 9. Qual que você falou? 9 pontos, tá certo. 58? 67. 67. O Fábio Sormani. Corinthians e Grêmio. Grêmio. Botafogo, Corinthians. Botafogo. Nada dá certo. De preto, Corinthians. Gente, é a opinião dele. Corinthians. Aí, ó. Aí. Corinthians e Só esse Palmeiras. você vai falar lá. Palmeiras. Atlético Paranaense e Corinthians. Atlético. Quer dizer, o apocalipse agora. Saiu uma Mas você tá acusando é a opinião dele. Todos os resultados. Você está acusando o Vai te golpe. catar, acusando o golpe. Todos os Não, você tá resultados acusando o golpe. possíveis. Pô, tá Todos louco? possíveis. É o que? O apocalipse? Olha Tá aqui, ó. louco? Não, Pô, de acontece no 5 futebol. jogos ganha Olha só. aqui. E daí? Caiu uma bomba atômica. Pera! Olha aqui, o mais alto daria 69. Quem que deu? Não, mano. O Mano... Não, você deu 67. Nessa conta do Sormani, até o Atlético Goianiense pode chegar no Corinthians. Vamos ver os 5 jogos do Grêmio. Faz sentido. Vamos ver os 5 jogos do Grêmio, vamos lá. E se a produção deixar você votar? Corinthians e Grêmio, o Facincani. Corinthians e Grêmio? Nossa, tem dúvida? Jogos do Grêmio. Jogos do Grêmio. O Grêmio, já acabei de falar esse jogo. Quanto você falou? Ganhou o Corinthians. Agora os próximos jogos são do Grêmio. Exatamente, Corinthians e Grêmio vai dar Então agora, o Grêmio e Palmeiras. Não, Vamos tá, lá. calma. Pô, mas se eu dando a primeira opinião, vocês já interpelam. Grêmio e Palmeiras. Corinthians, Grêmio e Palmeiras. Palmeiras, Avaí e Grêmio. Pera. Calma. Calma. Marcar. Vamos engolir uma vitrola, cara. Cara, você dá dor de cabeça até em quem não tem cabeça, velho. Grêmio e Palmeiras, quem que vai ganhar? Palmeiras. Avaí e Grêmio. Grêmio. Grêmio e Flamengo. Empate. Ponte e Grêmio. Grêmio. 3, 6, 7, 10 pontos pra você, fez o Grêmio. O Grêmio tá com... Tá 9 pontos atrás do Corinthians, é isso hoje? 9 pontos. 58, 49. 49. 59. Por que 7, produção? Aqui. 3, 6. Olha aqui, Corinthians e Grêmio, você deu quem? Corinthians. É zero aí. Você deu o Grêmio. Tá, então são 7 pontos, 56. desculpa. 7 pontos. 56 pontos. Ó, olha aqui. Não vamos esquecer
O Grêmio contra o Palmeiras joga com o time reserva, né? Vamos esquecer contra o Libertadores. E contra o Flamengo. Supõe, né? E contra o Flamengo também deve ser o jogo do time reserva. O Fábio Sormani, Corinthians e Grêmio. Você deu o Grêmio. Grêmio. Grêmio e Palmeiras. Palmeiras. Avaí e Grêmio. Grêmio. Grêmio e Flamengo. Grêmio. Ponte Preta e Grêmio. Grêmio. 3, 6, 9, 12 pontos faz o Grêmio. 61. Não, por que 9, produção? O Grêmio e Palmeiras falou quem? Conta? Palmeiras. A produção me atrapalha, minhas contas estão certas. Você tá certo. 12 pontos. Exatamente. 12 com 49. 51. 61. Desculpa, 61. Aí, que na conta dele, os dois se equiparam. 61. Próximos 5 jogos. Flavinho, Corinthians e Grêmio. Grêmio. Grêmio e Palmeiras. Empate. O time reserva Avaí e Grêmio. Avaí e Grêmio. O Grêmio ganha esse jogo. Grêmio e Flamengo. Também de futebol porto-alegrense. Ponte e Grêmio. Grêmio. 3, 4, 7, 10, 13 pontos faz o Grêmio. O Grêmio não perde? 62. Por que o Grêmio não perde nenhum? Desses 5 aí? Por que não? Pega a galinha morta, bicho. Galinha morta, amigo. Pegar o Palmeiras É um baita do ante, cara. Pascoal. Não, mas ainda assim tá atrás. Na minha avaliação, o Corinthians estaria com 60. Depende. Aqui é o meu. A minha avaliação, os dois vão chegar juntos. A minha é 61 pontos quando chegar naquela rodada, a última rodada. Daqui a 5 rodadas. O Flavinho ainda dará 3 pontos de vantagem pro Corinthians. Pascoal, Corinthians e Grêmio. Corinthians e Grêmio já disse empate. Grêmio e Palmeiras. Palmeiras. Avaí e Grêmio. Grêmio. Grêmio e Flamengo. Flamengo. Ponte e Grêmio. Grêmio. Lembrando que contra Grêmio? Grêmio. Deu 7 Contra Flamengo e contra Palmeiras, muito possivelmente time reserva. 56. Meu menino, Corinthians e Grêmio. Acho que o Corinthians vence essa partida. Mas você já tinha dado o palpite na primeira vez, você tinha Sim. dado o Corinthians. Grêmio e Palmeiras. Aí esse jogo eu acho que vai acabar empatado. O Grêmio vai estar com o time reserva e o Palmeiras já não está ligando pro Campeonato Brasileiro. Avaí e Grêmio. Primeiro turno, o Avaí ganhou do Grêmio e vai ganhar de novo. O Palmeiras não ligar pro Campeonato Brasileiro, vai ligar pra quê? Grêmio e Flamengo. Pera, eu não entendi. Deixa ele falar, deixa ele falar. Ele falou uma Grêmio e coisa que ele gosta. Flamengo. Deixa ele falar. Grêmio e Flamengo. Aí o Grêmio vence. Ponte Preta e Grêmio. E aí o Grêmio também vence. 3, 6, 7 pontos, 56. Por enquanto aqui, com todos os otimistas e os pessimistas, por enquanto, Corinthians campeão. Não. Na minha conta, não. Aqui, Só na do Sormani. 61. Na minha conta, quando acabar essas 5 rodadas, os dois estarão com 61 pontos. Na Também minha é o conta. Apocalipse. Vamos ver agora. Opinião. Vamos ver agora o Santos. Santos sempre Santos. Dentro ou fora do Arçapão. Arçapão. Joga onde jogar. É o leão do mar. Você cantou Salve sabão. o grande Campeão. dentro Bom ou fora jogo do do sabão? Santos. Santos. Arçapão. Santos. Você falou sabão. Gol. O Facincani, Esporte Santos. Esporte. Esporte? Esporte. Santos e Atlético Gol. Santos. São Paulo e Santos. Santos. Santos e Atlético Mineiro. Empate. Santos e Vasco. Empate. 6, 8 pontos. O Santos está com quanto? Mesma pontuação no Grêmio. 49. 49. 57. Flávio Gomes, Esporte Santos. Esporte. Santos e Atlético Gol. Santos. São Paulo e Santos. Santos. Santos e Atlético Mineiro. Empate. Sabia, quando as pessoas pensam muito, elas vão para empate. Santos e Vasco. Santos. 3, 6, 9, 10. 59. O Fábio Sormani, Esporte Santos. Empate. Santos e Atlético Gol. Santos. São Paulo e Santos. Santos. Santos e Atlético Mineiro. Santos. Santos e Vasco. Santos. 13 pontos. 13 Mas pontos. o time do Levir não é uma porcaria? Vai fazer assim. Como é que o time que é uma 62 porcaria? passa o Corinthians na conta dele. Bom, o cara que te ouviu ontem e vê o seu prognóstico hoje, acho que o senhor tá maluco. Você viu o que ele fez? Não é possível. Na conta dele, passa o Corinthians e passa o Grêmio. Mas a conta dele é o Santos Apesar campeão. do Levir, o Santos
Tem grande chance. Apesar do Levir, do Lucas Lima, de todo mundo. Apesar do Levir, amanhã de ser outro dia. Ô, Pascoal, Sport Santos. Empate. Santos e Atlético Gol. Santos. São Paulo e Santos. Empate. Santos e Atlético Mineiro. Santos. Santos e Vasco. Empate. 4, 5, 8, 9. 49 que tinha, né? 58. Agora aquele momento. Toca o Carruagem de Fogo. Momento de imparcialidade, né? Eu sou um cara coerente aqui. Vamos lá. Eu vi. No Grêmio eu vi isso. Sport e Santos. Grêmio e Palmeiras. O Grêmio tá focado na Libertadores, Sport e irmão. Santos. Sport. Diego Souza vai acabar com o jogo. Santos e Atlético Gol. Olha o Valtão, o cara tá deitando também. Voltou a jogar bem o Valtão, mas o calção, o tamanho do calção do Valtão. Vai ganhar. São Paulo e Santos. Aí é empate. Por quê? Santos e Atlético Mineiro. Empate. A música do Clube das Mulheres. É louco, ó, você liga. Santos e Vasco. É verdade. Santos. Fez uns bicos 3, 6, 8 pontos. Quanto que eu falei que tinha? 49? 57. Também. Por enquanto aqui, só. De acordo com as minhas contas, Vamos pro Palmeiras. Daqui a 5 rodadas teremos Santos em Santos em primeiro, Corinthians e Grêmio em segundo. Se fizer mais uma pro Sormani, gente por isso não pega nem o G9. Se a gente fazer isso. Eu não sei se o Sormani chegou a ver Santos e Vitória no último jogo, pra ele passar esse prognóstico. Vamos pro Palmeiras. Vamos ver do Palmeiras, vai. Vamos fazer não, só não deixa o Mano votar, que ele falou que o Palmeiras não serve mais pra nada no campeonato. Pascoal, Palmeiras e Ponte. A Ponte Preta é uma asa pro Palmeiras, vou falar pra você. Mas ganha o Palmeiras. Grêmio e Palmeiras. Palmeiras? Palmeiras e Cruzeiro. Empate. Corinthians e Palmeiras. Empate. Vitória e Palmeiras. Palmeiras. 3, 6, 8, 11 pontos. Quantos pontos tem o Palmeiras mesmo? 47. É isso? 47? Tá 11 pontos atrás do Corinthians. 47. 58. Então, depois de 5 rodadas, vai alcançar o Corinthians, não é isso? Não. Não. Se o Corinthians parar de jogar. O Corinthians hoje ele tem 58. Se o Corinthians for abduzido. Mas vamos lá. O Flavinho é o Palmeiras e Ponte. Eu acho que sempre acontece uma surpresa. Ponte Preta. Nossa. Critério zero. Grêmio e Palmeiras. Como eu não posso contrariar o meu antigo prognóstico, o Grêmio. Nossa. Palmeiras e Cruzeiro. O Cruzeiro, né? Deixa eu falar, mas eu posso. Não, para você de resmungar, mas pensa que inferno, que inferno. Deixa ele falar, pô. Isso é chato demais. Esse jogo é o Mano Palmeiras Menezes. e Cruzeiro. Palmeiras e Cruzeiro. Por todo esse envolvimento com o Mano, não sei o que, Cruzeiro. Corinthians e Palmeiras. No outro prognóstico eu dei Corinthians. Sim. Vitória e Palmeiras. Acho que nessa rodada a Vitória escapa do rebaixamento. Não, 0 pontos. Acontece. Tá louco? Acontece, gente. É um argumento dele. Tá louco. Para de divulgar ele. Você acha Pera um pouquinho. E você acha, mano, que ele é anti-Corinthians ou ele é anti-Palmeiras? Dá uma olhada no que ele fez aqui. Não, ele é anti os grandes. Você tá louco? Dá uma olhada no que ele fez aqui, cara. Ele é anti-argumento. Eu dei justificativa para todos os jogos. Que justificativa você deu? Acontece. O Fábio Sormani, Palmeiras e Ponte. Palmeiras. Grêmio e Palmeiras. Palmeiras. Lembra que eu falei do outro? Que vai jogar o time reserva, né? Falou. Palmeiras, olha a tua cara, velho. É verdade, você falou. Ele é um lixo. Eu falei. Falou que Você era um Palmeiras, lixo de eu gente. falei. Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras jogando em casa e tal. Palmeiras. Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras costuma estar bem lá em Itaquera, hein? Até eliminou o Corinthians e Itaquera. Palmeiras. Dá bem ganhou. não, não se dá bem não. Dá sim, senhor. Tem 2 vitórias lá, malandro. Palmeiras. Vitória e Mas não tem mais vitórias Palmeiras. que o Corinthians. O Palmeiras Tem sim. Bom, não. pelo Tem. Sormani, 3, 6, 9, 12, 15 pontos. Palmeiras vai para 62. Vai estar em primeiro junto com o Santos. Passa o Corinthians com 62 Vai estar junto com na o conta Santos. dele. O Corinthians tem 61, Santos e Palmeiras fariam 62. Mano, o Palmeiras e Ponte. Jogo de final de campeonato? Esse jogo aí vai ser complicado pro Palmeiras. Eu acho que da Ponte. Ponte Asa Negra do Palmeiras. Desde quando? Lógico que é. Como Grêmio e Palmeiras. Olha que medo é esse? Esse Você jogo tá eu falei sentindo que golpe? ia ser empate. Eu senti É, golpe. Palmeiras e Cruzeiro. Mano Menezes do outro lado, hein? Palmeiras. Ah, agora eu quero ver. Mano, que rufem os tambores. Qual a chance? Corinthians e, como diria o locutor do Pacaembu, Corinthians e Palmeiras. O Corinthians vai estar embalado, Corinthians. Balado aonde? Ladeira abaixo. Vitória e Palmeiras. É isso.
Aí é um jogo complicado, né? Porque o Vitória já rebaixou o Palmeiras naquela oportunidade. Não, o ano passado levou uma trauletada. Uma vez rebaixou, outra vez não. Já enfiou 7 levou uma trauletada. Aí acho que vai bater aquele... Sabe aquele déjà vu? Aquela bad trip. Vitória. O Palmeiras faz 4 pontos. O Palmeiras fica com 51. Dá pra pegar uma pré-Libertadores. Facincani, Palmeiras e Ponte. Palmeiras. Grande Palmeiras. Por que foi a musiquinha? Você é louco, essa música... Não, eu não pra pôr música, eu não pedi Vai, a musiquinha. Norman. Palmeiras e Grêmio e Palmeiras. Palmeiras. Palmeiras e Cruzeiro. Empate. Corinthians e Palmeiras. Palmeiras. Qual o problema? E daí? Não falei nada. Vocês ficaram em silêncio? Não, ninguém faz. Vitória e Palmeiras. Palmeiras. Pelo Facincani, 3, 6, 7, 10, 13 pontos. Faz. O Palmeiras vai para 60. Isso também acho que não tá vendo o Palmeiras jogar, né? Você tem visto? Dá um F5. Eu vi domingo, eu acabei da F5. Dá F5 no seu tablet. Acabei da F5. Mudou radicalmente, graças a Deus, da água pro vinho. Pô, pelo bem do Goianiense. Peraí, vamos ver o Cruzeiro. O Cruzeiro tá aí na briga também, pô. Põe os 5 jogos do Cruzeiro aí, vamos lá. Cruzeiro é aquele aluno que passou de ano em setembro. E vier agora é lucro. Ô, Flávio Gomes. Flávio Gomes, preste atenção. Mande. Tá prestando atenção? Nossa, sério. Curitiba e Cruzeiro. Curitiba pra mim já caiu, Cruzeiro. Nem viu, campeão. Cruzeiro e Galo, aí, clássico, hein? Ah, gente, no Mineirão. Mineirão. Cruzeiro. Palmeiras e Cruzeiro. Já havia dado Cruzeiro no primeiro palpite. Poderia repensar o seu Cruzeiro e Atlético Paranaense. Cruzeiro. Flamengo e Cruzeiro em Flamengo. Flamengo faz uma campanha melancólica, Cruzeiro. 15 pontos pro Vitória. 3, 6, 9, 12. O que é isso? É o Barcelona? É o Real Madrid agora? Acontece de um time. Quantos pontos tá o Cruzeiro mesmo? Quantos pontos você aí, mano? Quanto? 47? Então, Cruzeiro é 47 pontos. 62 pontos. Nossa. Achando. Ô, Pascoal, Curitiba e Cruzeiro. Cruzeiro. Vai, tá dando tudo. Cruzeiro e Galo. Empate. Sabia que você ia falar isso. Vai ficar bem. Palmeiras e Cruzeiro. Como eu disse da outra vez, empate. Sabia. Cruzeiro e Atlético Paranaense. Cruzeiro. Sabia que você ia falar isso. Flamengo e Cruzeiro. Empate. Sabia que você ia falar isso. Previsível. 5, 8, 9 pontos. Quantos que eu falei que tinha? 47. 56. 56. Ô, meu menino, Curitiba e Cruzeiro. Cruzeiro. Cruzeiro e Galo. Empate. Palmeiras e Cruzeiro. Esquece. Palmeiras e Cruzeiro. Empate. Cruzeiro e Atlético Paranaense. Cruzeiro. Flamengo e Cruzeiro. Flamengo. 5, 8 pontos. 55. Essa música aí, pô. É o Clube das Mulheres, é isso? Facincani, Curitiba e Cruzeiro. Curitiba. Curitiba? Curitiba e Cruzeiro. Curitiba. Um bom, ótimo palpite. Você tem visto o Curitiba jogar? Fica tranquilo. Jogando na frente, O Grêmio deu um chute no gol, ganhou o jogo 1x0. Explica pra ele. Cruzeiro e Galo. Cruzeiro. Palmeiras e Cruzeiro. Empate. Cruzeiro e Atlético Paranaense. Cruzeiro. Flamengo e Cruzeiro. Flamengo. 7 pontos. 54. O outro dá uma opinião de Fábio louco. Sormani. Vocês acham um máximo? Perdão, beijo. Curitiba e Cruzeiro. Cruzeiro. Cruzeiro e Galo. É que o Flavinho falou, eu concordo com ele. Jogo do Mineirão, clássico. O Cruzeiro não vai desperdiçar essa chance, não. Cruzeiro. Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras e Cruzeiro tinha dado outra vez Palmeiras, mas aqui eu vou dar Cruzeiro. Por quê? Você decidiu que você vai fazer. Não, peraí, senhor. O que é isso? Quem Ele deixou? Ele pode fazer o que ele Não, quiser. não pode fazer Arbitrar da isso. conta do... Não. Cada um vai ganhar. O que vale é o primeiro. Cruzeiro e Os Galo. dois vencem. Cruzeiro e Atlético Aí tem jogo de Paranaense. 6 pontos. Cruzeiro ganha. Ganha. Esse é o jogo de 6 pontos, porque Flamengo- os dois vão vencer. Vão ganhar. Flamengo e Cruzeiro. Flamengo e Cruzeiro, Flamengo tá mal. Cruzeiro. Aí, ó, tá vendo, tonto? 15 Mesmo ponto não, palpite peraí, ele deu um resultado diferente do outro que eu- mesmo mesmo jogo. palpite que eu Ele deu dois Flamengo resultados pro mesmo Pelo jogo. Sormani, o Cruzeiro chega Como é que a você pode 62. achar isso coerente? Ele deu 2 resultados pro Você acha mesmo que é jogo. possível o time ganhar 5 jogos? Não, Na conta do senhor. Sormani, São 12 pontos. Palmeiras. São 12 Tá pontos. bom, já sabemos. Ó, na conta do Sormani, Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro
ultrapassam o Corinthians. Santos também. E o Santos? Não, o Grêmio se equivale de 61 a 61. Santos, Palmeiras e Cruzeiro passam um ponto o Corinthians ao final de 5 rodadas. Cumprindo a profecia de que o Corinthians iria despencar. Ou seja, daqui a 5 rodadas o Corinthians pode estar em 5º lugar. É um palpite como qualquer outro. Palpite não, essa é só torcida. Isso é um cataclismo. Não, isso é o maior antes da mídia brasileira. O senhor deveria assumir isso perante as câmeras. Vamos ouvir. Isso não é um palpite, isso é um cataclismo.